Sejam bem-vindos ao percurso do trabalho Pilotis no Brasil, feito especialmente para o Shopping Leblon. E nesse trabalho a gente vai abranger diferentes aspectos da relação entre Brasil e França ao longo da história, com destaque para as relações da arte, da arquitetura, da moda, da fotografia e algumas outras referências que eu trouxe nesse trabalho para apresentar para vocês. Uma parte inicial do projeto, o que me veio logo em mente no início, foi falar da relação entre a Tarsila do Amaral e o Fernand Léger, que é um artista francês, que foi uma espécie de professor da Tarsila. Então, na instalação, a gente vai ver logo de cara, no art wall, uma grande Torre Eiffel, que não é uma imagem qualquer da Torre Eiffel, é uma tradução minha em desenho, uma releitura minha de parte de uma obra da Tarsila chamada Carnaval em Madureira, em que a Tarsila representa lá, e muito influenciada pelo modernismo europeu, uma cena de um carnaval no bairro de Madureira, na periferia do Rio. O Fernand Léger ele aparece novamente já nos totens de luz, nos backlights, uma figura feminina que evoca os principais trabalhos, as principais representações que o Léger fez durante a sua longa fase cubista e também em trabalhos posteriores do artista. Uma parte fundamental da instalação é também falar das relações França-Brasil, especificamente na arquitetura. E a primeira delas, que merece destaque, é a visita de Le Corbusier ao Brasil, quando ele pôde conviver com gênios como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, influenciando profundamente e para sempre a arquitetura moderna, não só a arquitetura moderna, mas toda a arquitetura brasileira, inclusive contemporânea. O título do projeto, inclusive, se refere, Pilotis é um dos elementos fundamentais da arquitetura modernista do Le Corbusier, que mudou a cara da arquitetura internacionalmente falando e que deu nome ao nosso projeto. Outro momento da arquitetura que merece destaque nos dois trabalhos, tanto no art wall quanto nos totens, é a presença do Oscar Niemeyer na França, durante seu exílio, em que o arquiteto realizou dois importantíssimos projetos para a história da arquitetura na França, que foram a sede do Partido Comunista Francês e o grande projeto, um projeto público fundamental para a cidade de Le Havre, na França. Outro momento importantíssimo de destacar, e que vocês verão nos dois projetos, é a presença de alguns artistas ligados à missão francesa, que foi uma missão que veio ao Brasil no intuito de instaurar o estudo acadêmico de artes plásticas aqui no Brasil e que acabou por originar a importante Escola de Belas Artes aqui do Rio de Janeiro, que é uma instituição da qual eu inclusive leciono. Essas figuras, logo na entrada no art wall, a gente vê lá a figura do caboclo, que eu usei cores ali amarelo e verde berrantes, que é o caboclo pintado, desenhado por Debré, que é um dos maiores nomes da missão francesa, e que eu tentei trabalhar ali com um certo bom humor e um viés pop, de forma que ele se contaminasse de todas as outras referências daquele mural do projeto. A família Tonet, o pai e filho, também dois artistas da missão francesa, também aparecem no projeto. Foram artistas que se dedicaram em grande parte a representar a fauna e flora brasileiras para a Europa, e que na época, e que ainda hoje em muitos países é considerada exótica, exuberante, tropical, são alguns termos chavão, e que a família Tonet se dedicou a pintar por meio de aquarelas, pinturas a óleo, e levar um pouco das imagens brasileiras com a sua visão, obviamente, europeia / francesa para o exterior. Outro aspecto do projeto que eu tentei representar por meio dos meus desenhos foi as interações entre a moda brasileira e a moda francesa. Um fato muito curioso e que muita gente talvez não saiba foi um desfile realizado pela marca Dior no MASP na década de 50 e que contou inclusive com uma roupa especialmente feita para Dior pelo Salvador Dalí, que é a imagem da mulher com a grande bengala surrealista que eu coloquei no art wall logo na entrada das instalações. Uma outra parte do projeto fala das interlocuções entre a fotografia e a cultura brasileira. E a figura talvez mais emblemática dessa interlocução é o Marco Ferres, e foi escolhido para o projeto o seu retrato de um indígena da tribo Bororó, do Mato Grosso, e a sua postura heróica ali, triunfante, e a imagem que abre, inicia os backlights do nível 0. Outra figura fundamental da história, não só
das relações entre França e Brasil, mas da história da fotografia, é Hercule Florence, que é um dos inventores da fotografia e que viveu no Brasil durante anos e que aprimorou as técnicas fotográficas para justamente poder representar a fauna, flora e costumes brasileiros e que ficou, como eu disse, por aqui durante um bom tempo, se tornando quase que um cidadão brasileiro. Para encerrar esse nosso percurso pelas relações artísticas, culturais, históricas entre França e Brasil, eu convido vocês a pesquisar mais sobre essas relações e agradeço a visita.